senhora? Maria. Todo mundo me conhece por Baduda. A senhora é dona desse sítio aqui? Sou sim. Quanta manga você manda pro comércio aqui? Conforme, às vezes eles, porque é muita manga, eles não tiram muito, não é? Aí eles levam 500 mangas, 600 mangas, embora todo dia eles venham. O pessoal que vem apanhar manga. Eles vendem de onde? Onde eles vendem? Em Natal. E esses bichos saguis não comem muita manga, não? Come. Mas dão prejuízo? Não. Não? Porque eles comem... Porque eles comem não faz falta, não é? Porque eles precisam se alimentar, não é? E o pessoal da universidade? Eles pegaram uns bichinhos para criar. Não é? A senhora acha que eles tratam bem os bichos? Deve tratar, não é? Se não tratasse, eles não iam pegar, não, porque não iam pegar, fazer malvadeza. Eles pagam alguma coisa pelos bichos? E sim, para pegar os bichos não é preciso eu exigir pagamento, não é? Eles me pagarem, não é? Não, porque isso aí é dos bichos mesmo, é natural, não é? Não vou exigir pagamento pelos bichos, não. Todo macaco é um primata. Embora numa classificação mais específica, nem todos os primatas sejam chamados de macacos, né? Por exemplo, o homem, que também é um primata, e ninguém chama o homem de macaco, né? Mas ele é um primata, o primata humano. Há um conjunto de características que definem o primata, não apenas uma única característica. Então, uma das mais importantes é um tamanho proporcionalmente grande em relação ao tamanho proporcionalmente grande do cérebro em relação ao tamanho corporal. Então, o primata tem um cérebro bastante desenvolvido. Ele também desenvolveu mais a visão em detrimento do olfato, né? Outras espécies têm o olfato muito desenvolvido, a visão um pouco desenvolvida. E o primata perde um pouco do olfato para desenvolver mais a visão e depender dela. Uma outra característica ainda é uma longa infância, porque o primata, sendo um animal social e um animal que usa a sua cognição, a sua inteligência, ele tem uma longa infância onde ele tem a oportunidade de aprender com o grupo em que vive. Então o comportamento dele não é pronto, o comportamento dele em grande parte é aprendido e por isso é bastante flexível, bastante plástico, né? Há coisa de 60 milhões de anos atrás, um insetívoro deu origem a todos os primatas, humanos e não humanos. Então nesse sentido você pode dizer que o homem é um parente do primata. Além do animal ser nativo da região, e a gente teria o acesso a ele, ele, por estar filogeneticamente mais próximo ao homem, ele serve como um modelo experimental bastante interessante em relação aos roedores, né, ratos, camundongos, coelhos, que são os animais usados de rotina em laboratórios de pesquisa. Fazemos parte de um setor de psicobiologia e existem 3 grandes linhas de pesquisa nas quais a gente trabalha, né, no momento. Eu, não isoladamente, eu e os colegas que estão aqui presentes. Então, eu vou falar especificamente com o trabalho que eu faço. Eu e Fátima Campos, nós trabalhamos com a linha de comportamento sexual nesse primata, né? Então, há cerca de mais ou menos um ano, nós vimos desenvolvendo esse trabalho e ele se deu, ou ele foi motivado a partir de dados que a gente tem na literatura, demonstrando que esse animal se presta como um bom modelo em pesquisa nessa área de conhecimento e comportamento sexual. Porque a gente entende que aqui para o Nordeste, né, com todas as dificuldades que a gente tem, em termos de infraestrutura mesmo, quer dizer, a gente é uma linha de trabalho que a gente pode sair na frente, né, que a gente pode ter condições de fazer outros trabalhos, por exemplo, que não podem ser feitos no Rio, em São Paulo, em centros mais avançados. Então a gente quer priorizar nesse sentido. Na área da gente, a gente não tem essa preocupação imediata de que como vai ser utilizado o nosso trabalho, né? A aplicação prática disso. A gente não tem essa preocupação, embora eu acho que a longo prazo isso se manifesta, mas que na pesquisa mais médica, né, tem muito uma ligação mais imediata, né? Mas o sagui ainda não? Não, eu acho que em algumas áreas de pesquisa pode ter. Você tem vários centros de criação, várias colônias no exterior, e todos os calibriquídeos, o sagui e outros, o sagui talvez mais do que qualquer outro, porque ele é de mais fácil reprodução e manutenção em cativeiro do que outros, é largamente usado em pesquisa biomédica. Mas no Brasil não?
No Brasil, há poucos centros de reprodução e criação de primatas em cativeiro, né? Então, por isso ele não é usado. Mas no exterior é bastante usado e há uma demanda muito grande por ele. Principalmente na área de fisiologia da reprodução, né? O sagui, ele tem muitas vantagens em relação a roedores, né? A própria implantação placentária, coisa do tipo, quer dizer, o uso o teste de contraceptivos e outras coisas, ele abre uma série de perspectivas que o rato não oferece. Porque qualquer outro tipo de pesquisa que isso vá desembocar implica em a gente conhecer inicialmente todo o repertório comportamental desse animal em termos de comportamento sexual, implica em a gente, por exemplo, conseguir vencer a questão da técnica de detectar ovulação, por exemplo. É muito diferente se você trabalha com um roedor, como é o caso do rato e do camundongo, que já é criado em cativeiro há muito tempo, que, portanto, tem um repertório comportamental mais restrito do que você pegar um animal que originalmente veio da natureza, que é silvestre, e que, por ser primata, ele tem um comportamento muito mais diversificado. Então, a primeira abordagem a esse animal necessariamente tem que ser conhecer melhor, para então depois você poder fazer um estudo mais específico. Bom, aqui nós temos um núcleo de primatologia, que foi inaugurado em maio de 87, onde a gente tem 3 salas de observações, onde a gente observa o animal e ele não nos vê. Tá? 2 laboratórios de cirurgia, uma secretaria, e no final a gente tem do outro lado os gaolões onde são criados os animais, que também tem salas de observações nas mesmas condições das salas aqui na frente. Também são espelhadas, onde os animais também não veem enquanto a gente está observando. Bom, em cativeiro, a gente usa uma dieta que foi desenvolvida mais ou menos no Centro de Primatas do Rio de Janeiro, né? Porque esse animal precisa de um alto teor de proteínas para sobreviver no cativeiro. E a gente não tem exatamente o alimento que ele come na natureza, que é o inseto e o exudado. Porque ele come exudados, que são as seivas que eles conseguem tirar das árvores. Então ele recebe, numa das refeições do dia, frutas, que é um alimento que ele tem na natureza também, embora não seja uma coisa constante. Mas lá ele recebe todo dia. E uma papa que fornece essas proteínas, né? Então essa papa é composta de leite em pó, ovos, Neston, Nescau, caro e as vitaminas. Vitamina A, né? Porque ele de fato é menos exposto ao sol do que na natureza. Vitamina C. E ele recebe cálcio. Vocês compram onde essas vitaminas? É vitamina normal, que você compra em farmácia. E agora a gente está dando também filhotes vivos de camundongo, que fornece, tanto é importante porque fornece a proteína animal, como porque mantém o comportamento de predador desse animal, que no cativeiro não tem condição de ser exercida. Essa espécie, né, o Calitrichus jacus, é um animal extremamente oportunista. Então, no caso, esses animais, eles se aproveitam das plantações feitas pelo homem, como é o caso dessas mangueiras e dos cajueiros que tem aqui, e também dos recursos que eles podem encontrar na caatinga.
O principal da dieta é o inseto e a seiva das plantas. E ele tem uma dentição especializada, os dentes de baixo dele são mais pronunciados, assim ele pode fazer buracos nas árvores, principalmente cajueiras, a gente vai ver depois um cajueiro todo perfurado, deixar escorrer a seiva e se alimentar. Uma das coisas que a gente gosta muito de trabalhar com o sagui é que é um tipo de animal onde a dominância é exercida quando você compara os sexos pela fêmea, né? A gente acha isso extremamente interessante. E, por exemplo, quando o alimento é oferecido na gaiola, que é colocado, os animais tendem a se dirigir imediatamente à tigelinha de alimento. E, em geral, quem tem a prioridade para pegar esse alimento é justamente a fêmea dominante, né? Que tende a ser, nos nossos grupos, a mãe, né? Então ela tem uma prioridade sobre o macho, né, que é acasalado com ela, e sobre os filhotes. Ela é extremamente agressiva e ela disputa a dentes mesmo o alimento quando outros ela animais manifesta determinados comportamentos que afastam os outros animais da vasilha, da tigela onde está o alimento. Então ela tem piloereção, às vezes o próprio olhar, então a vocalização, ela ameaça os outros e se alimenta sozinha, depois é que eles tentam roubar e se aproximam da tigela. A regra geral é ter um casal só que reproduz, né, no grupo familiar. Embora haja dados de campo que sugerem que pode ser um pouquinho diferente. Quer dizer, na realidade você pode ter uma fêmea que compartilha mais de um macho de forma a assegurar que tem alguém para cuidar dos seus filhotes. Porque o cuidado com os filhotes nessa espécie, que é um outro trabalho que a gente faz aqui, é um cuidado que é dividido por todos os membros do grupo. Ele não é necessariamente um grupo familiar. O que se tem no grupo, tanto na natureza quanto no cativeiro, é um par reprodutor. Uma fêmea só que reproduz, isso é muito claramente identificado, e um macho que é dominante sobre os outros. Em geral, esse macho dominante, ele tem acesso exclusivo à fêmea e somente ele copula com ela. Então, os grupos são formados por filhotes desse casal, tá, que em geral são gêmeos, que podem permanecer nesse grupo até depois da maturidade sexual e ajudar no cuidado com os irmãos. E também pode conter outros animais adultos não relacionados. Em alguns casos, quando há esses outros animais adultos não relacionados, então pode acontecer uma organização social que a gente chama de poliandria, quer dizer, uma mesma fêmea que divide mais de um macho. Isso é explicado, em termos teóricos, a vantagem adaptativa disso aí, quer dizer, a vantagem que isso tem para a espécie, é que os filhotinhos têm mais adultos, machos adultos, para cuidar e, portanto, isso aumenta a sua chance de sobrevivência, né? Mas isso aí é uma coisa que não está exatamente comprovada. Várias hipóteses, dados ainda controvertidos, e isso ainda está sendo discutido, e outros estudos estão sendo feitos. Porque ela reúne uma série de características que fazem com que o custo de parir os filhotes e de cuidar seja extremamente alto. Então, ela tem gêmeos, que ela tem que carregar e amamentar, né? Então, a taxa peso corporal dos filhotes, peso corporal da mãe é extremamente alta, quer dizer, os filhotes pesam muito em relação ao peso corporal dela, e ela pode engravidar novamente a partir de 7 dias depois do parto. Então, ela pode estar numa situação onde ela tem 2 filhotes para cuidar, ela está amamentando esses filhotes e ela está grávida. Então, se ela não tiver ajuda, realmente fica muito difícil dela conseguir fazer com que esses filhotes cheguem à idade adulta, sobrevivam por esse período em que é necessário cuidado intensivo. Daí a importância, justamente, nessa espécie de primata, de ter um grupo que ajude nesse cuidado, e principalmente um macho que permaneça perto. Até, no máximo, 10 semanas. Por volta da 10ª semana é quando ocorre o desmame. Nas 4 primeiras semanas de vida, é quando ele é carregado praticamente o tempo todo, né? Então é aí que há uma divisão maior de cuidado e o pai tende a ser o principal cuidador nesse período. É ele que mais carrega os filhotes. Mas a mãe participa bastante e os irmãos mais velhos também podem ajudar, ou mesmo outros animais adultos não relacionados no grupo. Aí a gente entende por que é que nessa organização social a fêmea necessita pelo menos de um macho junto a ela. Se ela não tiver um macho junto, daí a ligação dele com ela tem que ser mais forte até do que dela com ele, ela não pode criar esses filhotes.
Então o que é que a gente resolveu fazer? Vamos fazer o que poderíamos chamar de separações mais drásticas, em que a gente, além de separar do pai, e separar do grupo todo familiar o filhote, a gente permitiria que esse filhote estivesse em contato com o pai ou a mãe, um de cada vez, só em contato visual, né? Em que o filhote estaria na gaiola e o pai ou a mãe estaria em outra gaiola. Ele teria apenas o contato visual e olfativo de um dos cuidadores, mas ele não poderia ter contato físico nenhum com esses cuidadores. E a partir daí, verificar se realmente nessas condições o filhote ele poderia apresentar uma fase, um protesto e uma fase de depressão que animais dos macacos do Velho Mundo, o resto, apresentam e que os nossos animais nas outras condições anteriores de separação não apresentaram. Bom, esse aqui é um laboratório, um dos laboratórios do núcleo. Eu estou mexendo mais com a parte de sinal biológico. Então a gente está trabalhando na tentativa de estabelecer o padrão de eletrocardiográfico do sagui. Porque muito... Sem interferência química nenhuma. Não, ele vai ser um animal... A única coisa que a gente vai fazer é a manipulação para colocar dentro na cadeira de contenção. Então esse animal está numa cadeira de contenção, onde a gente pode ver que ele está preso pelo pescoço e pela cintura, mas ele fica com as mãos, os pés livres, podendo manipular inclusive alimento ou qualquer objeto que a gente coloque. E facilita, com esse tipo de contenção, a gente pode trabalhar com o animal acordado, desperto, e fazer manipulação, quer seja através de droga ou através de algum sistema de coleta de sinal biológico. Fica meio astronauta, só que o macaco astronauta tem a desvantagem de ficar inclusive com as patas presas. É só lembrar aquela história do macaco do russo lá que soltou uma pata, fez um carnaval muito grande dentro da nave e quase põe o experimento a perder. Pronto? Bom, nesse animal nós estamos injetando o PCPA, né, que é um inibidor da síntese de serotonina no sistema nervoso central, e nós estamos querendo ver qual é a ação dessa droga sobre o comportamento sexual desses animais. Injetamos PCPA, agora 24 horas depois a gente vai observar o comportamento sexual naqueles parâmetros que nós já mostramos e ver se aumenta ou diminui algum daquelas manifestações que a gente está registrando. Aqui a gente registra, né, o tempo que o macho faz o grooming na fêmea, né, cata o pelo da fêmea, o tempo que a fêmea cata o pelo do macho e o tempo que eles estão em contato, né, assim como o tempo da primeira monta, a duração da monta. Isso aí a gente registra em minutos, segundos. Cada comportamento tem um marcador aqui. E além disso, a gente registra o número de vezes que o macho se aproxima da fêmea, ou que a fêmea se aproxima do macho e se afasta também. Aí, isso depois, a gente, através desses números, a gente determina quem que foi responsável pela aproximação. E registra o número de convites que o macho faz para a fêmea e a fêmea faz para o macho no sentido de catar o pelo. Registra ainda o número de montas, né? E registra presença ou não de marcação de cheiro, o tongue flick, né, que é o estirar da língua de um para o outro, o lamber da genitália, né, isso a gente registra também, do macho da fêmea ou da fêmea no macho. A sessão dura 30 minutos, então a cada 10 minutos eu registro o tempo e o número de vezes de cada comportamento. E assim depois eu tenho a ideia, né, tanto do que ocorreu ao longo das sessões como dentro de uma mesma sessão. Vamos ver se hoje acontece o que acontece na maioria das vezes, que é o macho logo tenta montar a fêmea. O macho é o maior, no caso? A fêmea está com um tufo amarelo na cabeça, pintado. A fêmea está lá.
Você vê, esses dois animais hoje, né, todos os dois tomaram uma droga que chama paraclorofenilalanina, né, o PCPA, que inibe a síntese de um neurotransmissor a nível do sistema nervoso. E no rato, né, os relatos que existem é que essa droga aumenta a atividade sexual nesses animais. Nos ratos? Nos ratos. Quer dizer, no sagui não tem relato ainda sobre isso, mas isso parece não estar acontecendo. Né? Esse já é o segundo casal que a gente aplica essa droga e a gente não tem observado isso. Acho que essa é uma coisa que a gente tem que tentar ver, quer dizer, as preferências individuais desses bichos. O que está acontecendo entre esses dois? Porque, teoricamente, se a gente observa 10 semanas, são mais de 2 meses. Né? Teria a chance da gente, pelo menos, pegar 2 ciclos, né? Passaria pela fase, pelo menos, da ovulação 2 vezes e teria toda a chance desses comportamentos, né, aparecerem e não se manifestam em alguns casais. Essa já é a 9ª semana que eles estão de observação. Mas esse casal aí, de um modo geral, ele não teve uma interação, eu acho assim, das mais satisfatórias no sentido que eu digo, de todos os comportamentos se manifestarem. Da marcação do cheiro ser uma coisa bem evidente, da monta ser uma coisa assim bem definida. Vamos ver outro casal, né? Bom, aí é o comportamento de aproximação, né? A fêmea aproximou do macho. O macho tenta, tipo, investigar a região genital da fêmea, ela não permitiu, se afastou. A fêmea se aproxima do macho. E o macho solicitou o grume. Quando ele está nessa posição aqui de abaixamento da cabeça, ele está solicitando que a fêmea cate o pelo dele. E a fêmea não catou. Agora ela solicitou o grume e o macho está catando o pelo. Esse é um dos comportamentos, né, afiliativos que a gente chama. Na realidade, exprime a aproximação, né, ligação do casal. As observações que a gente vem tendo, a gente já acompanhou alguns casais durante o período de 10 semanas, esse comportamento ele tende a aumentar nas sessões seguidas de pareamento. Mas o número de cópulas tende a diminuir? O número de cópulas tende a diminuir. Em alguns animais a sessão inteira fica só no grume. Né? Como essas observações são iniciais, a gente ainda pretende, né, alterar a situação experimental e tentar identificar o papel desse comportamento na ligação do par, que deve ser muito importante, né? E esse PCPA foi aplicado quando? Foi aplicado meia hora atrás. A droga ela é aplicada intraperitonealmente e ela leva um certo tempo para atravessar, né? Cair na circulação, atravessar a barreira hematoencefálica e chegar até regiões do cérebro. Chega via sanguínea. Isso aí é uma tentativa de montar. Agora, nesses, ele está aí com o traste pélvico, que a gente chama, que é o vai e vem pélvico, que indica que está havendo intromissão, né? Mas ela não está facilitando. Mas ela não está facilitando. Às vezes ela assume uma postura de fletir as pernas, as patas posteriores e não permite a intromissão. Olha, lá para gente esse comportamento, ela se volta para o macho também durante a cópula, né? E faz um face assim, meio de ameaça. Essa resposta, a gente já está descrita comportamentalmente, seria a resposta que a gente chama de término de cópula.
está tentando montar a fêmea. Ó, essa é a tentativa de monta. Essa fêmea estava isolada, ó, tá vendo? Isso aí é o montar característico dessa espécie. O animal está tentando cheirar ou lamber a genitália da fêmea. E eles podem manifestar alguns comportamentos após a cópula. A fêmea pode sair marcando a gaiola, né, com aquelas glândulas de cheiro que ela tem na região suprapúbica também. Ele e ela. E normalmente com algumas gotinhas de urina também, né? É a marcação, porque se essa gaiola já tinha um animal anteriormente, ele começa a cheirar a gaiola, né, tipo investigação, e vai marcar agora com o cheiro dele, tipo marcação de território mesmo, como eles têm na natureza. Existe uma possibilidade de utilizarmos esse tipo de animal, que é um mamífero muito próximo do homem, já que é um primata, tem semelhança na escala zoológica, está muito perto da gente, em substituição a um animal de escolha muito comum na fisiologia, na farmacologia, que é o rato. Então ele tem uma massa desse animal é semelhante de um rato. Então eu posso transpor de uma certa forma as técnicas que a gente utiliza com o rato, eu posso utilizar num animal desse tamanho com resultados teoricamente esperados mais semelhantes a seres humanos.